Aula 3, então, dando continuidade ao curso sobre a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, nós vamos trabalhar agora nesta aula a comunicação do sistema, certo? A comunicação, então, nada mais é que quando existe o entendimento e a compreensão da informação que está sendo trabalhada e obtida dentro do sistema. O que é importante eu saber, eu entender aqui, antes de entender a comunicação? Eu preciso sempre lembrar que o sistema ele vai ser operacionalmente fechado, tá? Existe um fechamento operacional do sistema de uma dupla imputação dentro dele, que já foi trabalhada aqui, né? A professora já citou sobre essa questão do sistema, da forma como ele se estrutura e dele ser fechado ou não. E ela se resume aí na ideia de que o sistema ele não pode operar sem o ambiente, certo? Não existe uma atuação ou uma decisão de um sobre o outro. Então, sempre eu vou ter atos de observação, de irritação, de seleção de informações das atividades internas do sistema. O que isso significa, professora? Significa que o sistema ele vai importar elementos finalizados do ambiente que está ao seu redor quando ele entender que é necessário para o seu funcionamento, certo? Essa é a questão da utilidade dos elementos em si e a irritação como funciona. Por que é importante entender isso? Porque cada elemento que compõe o sistema ele é processado conforme a função que ele exerce dentro do sistema, certo? O corpo tem mãos, tem pés, nós temos as articulações que servem para movimentação, então cada elemento do meu corpo tem uma função, cada elemento do direito tem uma função, cada elemento legal tem uma finalidade, e sempre essa finalidade ela acaba sendo voltada ao meio social a qual se insere aquele sistema. Logo, o que eu preciso ter em mente? Que cada elemento ele vai se transformar conforme a função e a finalidade dele. Por quê? O ambiente ele não é parte participativa do desenvolvimento, mas ele está ali presente como uma forma de característica próxima de um sistema operacionalmente fechado, certo? Significa que o sujeito, então, dentro de um sistema, ele vai trabalhar com todas as suas possibilidades, conforme as informações que são selecionadas, com esse fechamento do sistema, né? Um fechamento cognitivo, e o sistema ele vai desenvolver a própria complexidade, aumentando ou diminuindo conforme as relações que ele possui, certo? É, o autodirecionamento das operações de um sistema, ele é obtido somente quando eu posso produzir todas as operações exclusivamente, ou seja, a partir das suas próprias operações, e vou fixando as fronteiras das operações, as limitações entre sistema e ambiente, tá? Um exemplo que nós trouxemos, então, é o corpo humano, outro que nós trouxemos é a Lei Maria da Penha, outro a questão da cibernética, outro funcionamento de um veículo, por exemplo, outro pode ser quando eu corto um cordão umbilical, certo? Ou quando eu falo em um sistema de uma comunicação que tem que fazer sentido com o reconhecimento de emoções e de linguagem. Nós estamos falando aí do tipo do sistema psíquico, certo? Fechamento operacional de um sistema, então, ele vai acontecer com uma observação da qual os sistemas eles podem se organizar e as suas operações vão se controlando propriamente ditas, né? Elas têm um controle próprio de suas operações e vão recorrendo às operações anteriores e criando as operações futuras, certo? Ok. Agora vamos olhar para a comunicação, que é o tópico que está aí na tela para vocês do sistema, certo? Então, a comunicação, depois que eu entendo como funciona essa questão do fechamento do sistema, a comunicação, ela é essa ligação entre entendimento e compreensão das informações obtidas dentro do sistema. Porque, como a professora já disse, os elementos do sistema se comunicam, certo? A comunicação, ela acontece entre o sistema
e entre o ambiente. A comunicação, ela ocorre. Mentira, a comunicação acontece entre o sistema, e se não tiver comunicação dentro do sistema, ela vai usar o ambiente, certo? E ela acontece quando o ego ele entende a informação que foi proferida pelo outer, por exemplo, em outras palavras, ou quando existe comunicação de entendimento de informações dentro do que está sendo ligado no sistema, certo? Então, eu estou olhando aí que existe um nexo de ligação para eu poder explicar para vocês a comunicação entre um elemento e o outro, que se comunicam. A comunicação ela não pode ser extensiva. Quando existe essa conversa de comunicação, por exemplo, nós podemos tentar falar que em todos os casos, nós temos algumas fronteiras delineadas dentro de um sistema, certo? Por ele ser operacionalmente fechado. É, Mas isso permanece com uma certa conjectura em que as operações do sistema elas vão gerando significados, certo? Por isso que ela não pode ser extensiva. O sistema social, o sistema pessoal, respectivamente, ela tem uma limitação em torno dela mesma ali, em torno dos elementos que se comunicam. Tá ficando claro de entender essa questão da comunicação? Para Luhmann, pessoal, a comunicação ela é a menor unidade possível de um sistema, entendeu? É um nexo que liga a autopoiese ao sistema e ao fator temporal, porque nem sempre o que é comunicação de um elemento e outro de um sistema hoje significa que futuramente vai ser, e significa que no passado era. Um exemplo o crime de adultério. Antigamente, adultério era crime. Hoje, adultério não é crime. Então, não se comunica o ato da traição com o adultério ser considerado crime. Não tem mais tipicidade porque não está mais escrito na lei. O sistema hoje jurídico penal não permite mais que uma pessoa seja punida por conta desse fato, tá? Outra coisa que as pessoas discutem muito, a marcha da maconha, a legalização da utilização de entorpecentes, que seja considerado que é possível a utilização da cannabis. Hoje nós temos uma portaria da Anvisa, certo? Que regulamenta que é tráfico de drogas e que o uso se enquadra no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, como a utilização pessoal, porte para uso pessoal da droga continua sendo crime. Existe toda uma discussão social para que não seja. Pode ser que no futuro deixe de ser, mas hoje nós temos lá uma tipificação legal para a aplicação de uma pena. Mas existe uma despenalização, tá? Saindo um pouquinho, só entrando para o direito penal. Por quê? Porque nós não temos prisão, no caso de utilização de droga, né? Por porte de droga para consumo pessoal, certo? Quando é para terceiro, aí nós temos artigo 33 Código Penal, vara criminal e aplicação de pena, inclusive com reclusão. Então, olha como o sistema ele se operacionaliza. Se eu estou portando a droga para uso pessoal, eu estou carregando comigo uma porção de maconha, embora exista todo um discurso sobre não ser a droga passível de lesão enfim, que ela não é psicotrópica e deveria ser liberada, assim como o cigarro é. Hoje nós temos uma lei federal, que é a Lei de Drogas, que diz que quem transporta a porção para uso pessoal ele incorre no tipo do artigo 28. Ou seja, ele vai responder por um procedimento penal, juizado especial criminal, e vai ter contra si a aplicação de uma pena, certo? Conforme prevê a lei de drogas. Mas se a pessoa estiver carregando e ela estiver portando, ocultando, guardar na sua casa, transportar uma quantidade maior para entrega de terceiros, deixa de ser utilização pessoal e passa a ser tráfico de entorpecentes. Aí nós temos outra consequência jurídica, porque o sistema ele deixa de se comunicar com o juizado especial criminal, que não se aplica mais, e passa a se comunicar com a vara criminal, em virtude da quantidade de pena.
A mínima é 5 anos ali, certo? Logo se aplica a imposição e tramitação do processo, a competência, né, para a vara criminal, certo? Então, isso é o nexo e a ligação que leva o sistema a esse acoplamento de fator temporal, que a professora estava explicando, com a delimitação de ambiente, entendeu? E as operações da própria sociedade. Pode ser que futuramente não seja mais crime portar a droga, mas hoje é, entendeu? Pode ser que futuramente mude, entendeu? Logo, a comunicação de um sistema, ela é realizada pela autopoiese. Isso é autopoiese. Vocês conseguiram perceber como o sistema ele se retroalimenta e ele tem uma interdependência? E a autopoiese na teoria dos sistemas sociais, que foi desenvolvida aí por Luhmann, que é o que nós estamos trabalhando hoje, e que possibilita a linguagem. Quando eu escuto a palavra linguagem, me vem muito em mente Santo Agostinho. Santo Agostinho trabalha muito a questão da linguagem para quem tem interesse em estudar linguagem, tá? E a comunicação. E a linguagem, ela ilumina o sentido e a ordem dos elementos do sistema, com uma atuação conjunta aos demais sistemas, correto? O que eu preciso que fique claro, então, aqui nesse tópico para vocês? Desculpa que a professora perdeu a página aqui. Pronto. Que a comunicação, ela vai acontecer dentro do próprio sistema, tá? De forma, integral com os elementos que estão ali dentro. Então, a comunicação acontece de forma interna, certo? Que entre o sistema e o ambiente não existe uma comunicação, tá? Que fique claro. A comunicação, ela é o entendimento e a compreensão das informações que estão sendo obtidas dentro do sistema. E eu trouxe uma frase para vocês de Luhmann, onde ele explica que tudo que existe e pode ser designado como social está constituído do ponto de vista de uma construção teórica fundamentada na operação por um mesmo impulso e um mesmo tipo de acontecimento, que é o quê? A comunicação. Só para fixar a matéria, então, tá? Para finalizar também que o conteúdo que a professora está trazendo para vocês, mas o objetivo principal de Luhmann era o quê? Criar uma teoria geral para a sociedade que tivesse essa marca, esse teor universalista, né? Onde uma teoria de sistemas ela não se aplica apenas em sistemas sociais. Desculpa que eu tô com meu cachorrinho aqui em casa, pessoal, mas também se aplica para todo e qualquer estudioso do negócio jurídico, certo? Então, ela não se reserva para uma análise simplista de um mundo, mas para um mundo complexo. Por isso, ele traz a complexidade. Ele foge da ideia de que o sujeito ele é o objeto principal do sistema e aceita o fato de que o sistema se auto-opera por intermédio da autopoiese, sim. E o sistema ele sempre se comunica e a complexidade com a combinação de elementos é que faz essa retroalimentação, de onde nós tiramos a autopoiese. Tudo bem? O que não compõe combinações do sistema faz parte do ambiente, mas futuramente pode vir a compor o sistema, certo? Lembrem sempre que o sistema ele não é maravilhoso, né? A utopia de Thomas More, perfeito. Ele pode se sujeitar a situações imprevistas, sim. Pode acontecer, por exemplo, um erro na fabricação de um barco. Eu trouxe como exemplo para vocês. O sistema ele é complexidade, ele é contingência, ele é emergência, e ele sempre vai tentar lidar com a gestão da complexidade e se equilibrar. Gestão, né, uma palavra que é muito estudada aí pelo pessoal da administração, certo? Ele tem que se autogerir. Os sistemas sociais, eles emergem sempre de uma relação comunicativa, autopoética, que é estabelecida, e limita a sua comunicação, certo? E, portanto, ele se difere de um ambiente. Lembrem sempre disso. E os sistemas sociais, eles não são constituídos por homens ou por ações, mas são constituídos por essas comunicações. O sujeito, o homem, o ser humano, né, a mulher, eles fazem parte do sistema sim, mas eles não são o ponto central do sistema para aluno, certo? E aqui a professora encerra este módulo, terceira e última aula.
Espero que fique claro o conteúdo que foi trabalhado com vocês nesse pequeno curso referente à teoria de Luhmann. A teoria de Luhmann é uma teoria gigantesca, tá? Eu trouxe aqui um esboço, apontamento sobre o que é, para que seja compreendida, né? Para que cause aí um interesse no estudo da teoria, mas que jamais eu conseguiria trabalhar com vocês nesse pouco tempo de explicação. Contudo, eu estou à disposição. O curso Realizare é um excelente curso. Vocês podem estar entrando em contato com o curso caso tenham algum tipo de dúvida. A professora elaborou, além dos slides, como já disse, um material que está em anexo e vocês podem também estar fazendo a leitura. E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Por aqui encerro a minha fala, então. Muito obrigada a todos que estão assistindo o curso e vamos lá para gravar mais cursos para o Realizare. Muito obrigada.